Eu quase infartei quando eu vi essa thread. Dos 12 até os 17 anos eu sempre via um homem. Eu chamei ele de Skinwalker. Eu nunca soube o porquê, só parecia certo. Essa é a minha primeira vez em Bar-X-Barra, mas eu tenho uma história se quiserem ouvir. Eu sempre tive uma imaginação bem ativa. Eu sou um artista e eu fui diagnosticado com hiperatividade e déficit de atenção quando criança. Então a minha mente ficava para todo lado. E eu sempre estava desenhando e de zoeira quando criança. Minha imaginação fazia coisas horríveis comigo de vez em quando, provavelmente resultado de assistir filmes de terror ainda bem novo. Coisas assustadoras se escondiam em todo lado. Porém, numa ocasião eu sabia que não era minha imaginação. Eu estava na 6ª série na época. Provavelmente tinha uns 12 anos. E eu morava numa cidade muito pequena de uma estrada importante. E eu digo muito pequena mesmo. A coisa mais importante da cidade já pegou fogo há uns 20 anos. Depois uma criança morreu numa escola do ensino médio e ela foi condenada à demolição. A única bosta que tinha aqui era um cemitério, lago, correio e posto de gasolina, todos em uns 4 quarteirões de cidade. Outra coisa estranha sobre a cidade é que no começo dos anos de 1900, ela estava bombando, mas agora é uma literal cidade fantasma com umas 40 pessoas vivendo nela. As pessoas nunca falavam ou saíam. As únicas outras crianças eram meus melhores amigos, e só tinha 3 de nós. Toda manhã a gente andava junto até o ponto de ônibus, e ninguém falava nada na maioria das manhãs. Em uma manhã, a neblina estava mais forte que o normal, mas eu lembro que estava frio lá fora. Meu tio, já falecido, cresceu aqui e ele sempre me contava histórias fodidas da cidade. Ele me disse para ficar de olho, que coisas esquisitas aconteciam aqui. Mas eu era meio despreocupado, então não ligava na maioria das vezes. Mas essa manhã foi diferente. Eu não estava tão estressado porque eu sabia que os outros apareceriam logo logo. E quando eles não apareceram logo logo, eu fiquei nervoso. E quando eu fiquei parado lá que minha imaginação começou a correr solta. Eu estava imaginando um par de olhos na neblina, quando de uns 3 metros na minha esquerda, eu lembro de ter visto algo andando. Isso era absolutamente real. Eu me lembro de todos os detalhes. Era um homem, em questão de formato e estatura. Mas o jeito que ele andava realmente deixa meus ossos dormentes. Andava devagarinho e em ritmo, como se ele estivesse flutuando. Os meus olhos de 12 anos quase pularam do crânio, e eu fiquei lá congelado de medo. Deus, eu não consigo parar de tremer enquanto escrevo isso. E depois ele olhou para mim. Ele olhou diretamente para mim. Olhos. Os olhos dele. Eles eram tão afastados que quase ficavam nos lados da cabeça. Tipo assim, não sei, um ovo deitado só que não tão longo. E ele tinha um nariz pequeno no meio. Completamente careca, sem cabelo. Só uma pele pálida e suja. Ele tinha dentes tortos e amarelados atrás de um sorriso nojento. Eu vi várias threads de creepypasta e já ouvi quase exatamente a mesma descrição de Ghost, e ficava pensando se já viram o que eu vi, mas nunca era a mesma coisa. Ele não foi embora até que as luzes do ônibus escolar apareceram na colina. E então, sem tirar os olhos de mim, ele levantou uma mão e acenou. Não tipo acenando para dizer tchau, era mais um, te vejo por aí. E então ele andou bem devagar para longe, do lugar que ele estava pelo que parecia ser uma eternidade. Quando o ônibus chegou eu estava chorando. Eu não sei porquê, mas eu não lembro exatamente o que causou isso. Mas o motorista teve que ligar para a escola, que ligou para minha mãe, que veio me buscar. Eu tentei contar a ela o que eu vi. Mas ela não acreditou em mim. Ela disse que era provavelmente só um cara com uma máscara tirando sarro de mim. Eu sabia que não era. Eu sabia que não era porque pelos próximos 5 anos da minha vida ele estava lá, me observando. E quase aproveitando nosso tempo juntos. Como se estava assistindo o programa de TV favorito dele. Pelos primeiros meses as aparições dele me mandavam em um terrível frenesi de choro e gritaria. E minha mãe, que foi solteira pela maior parte da minha infância, trabalhava segundos e terceiros turnos para manter a nossa casa, então ela nunca esteve aqui de tarde ou de noite para me ver. E então, eu não tinha ninguém para contar. Eu estava assustado e tão sozinho, mas sempre que eu via eu ligava para minha avó e falava com ela, na esperança que ele ia ver e achar que eu estava chamando a polícia ou algo assim, eu sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos.
Eu fechava as cortinas, assistia TV e tentava não pensar sobre isso. Ele só aparecia tipo uma vez por semana, então não era uma coisa diária. Depois de um tempo, eu lembro que eu percebi que ele nunca chegou perto de mim nem me encostou nem nada. Ele só ficava lá me observando. Seja fora das janelas ou no milharal depois da cerca do playground da escola. Eu lembro que eu me acostumei com ele. E depois de um tempo ele não era nada mais que paisagem. E quando eu ia em viagens ele não estava lá. Só estava por perto nessa cidadezinha. Em uma ocasião, quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, estava andando com um amigo meu. Nós estávamos caminhando perto da borda da cidade, onde as estradas de asfalto viram cascalho e o cemitério fica por perto. E aí eu vi o Skinwalker, como eu passei a chamar ele. Ele estava a uns 90 metros de distância, casualmente debruçado numa lápide. Enquanto de olho no Skinwalker, eu perguntei pro meu amigo se ele queria ir no cemitério. Ele concordou e nós fomos. Era óbvio para mim que ninguém mais via o Skinwalker além de mim, então não foi surpresa quando eu passei quase diretamente do lado dele e meu amigo não tinha ideia. Caralho, eu lembro que esse foi o mais perto que eu já cheguei dele. Ele era muito mais detalhado de perto. A pele dele, Cristo, eu nunca vou esquecer. Ela era quase transparente. Ele não era só pálido, ele era velho. E ele estava olhando diretamente para os meus olhos. Os olhos dele. Eles eram verdes, não pretos. Eu me lembro. Eram verdes com um pouco de amarelo e marrom. Eu lembro que ele tinha olhos bonitos. Mas eles eram tão espaçados. Eu parei de prestar atenção no meu amigo quando ele disse: "Por que você está encarando essa lápide?" Eu olhei para ele, e olhei pro Skinwalker, mas ele já não estava lá. Só uma velha coisa de concreto alto. Eu olhei por um segundo. E aí eu percebi um nome. Fulano, 1846 e 1874. Eu não prestei atenção nisso por um bom tempo, até que eu percebi que toda vez que eu estava no cemitério, lá estava ele. Mesma pose, mesma lápide. Me observando. Um dia eu estava lendo um livro sobre paranormal quando eu pensei em algo. Talvez ele só fosse um fantasma. E talvez ele estava pedindo minha ajuda. E então eu criei um plano. Uau, isso é super bizarro. Eu acho que você era muito pobretão na época para conseguir uma câmera ou celular, não é? Assim, eu esqueci desse detalhe. Quando eu comecei a ver ele, eu só pensava em me esconder. Mas depois, quando eu me acostumei, eu não queria tirar fotos. Eu estava com muito medo para pensar nas consequências de fotografar ele. Eu não tive um celular até os 16. E mesmo assim o celular não tinha câmera. O da minha mãe tinha, mas era fora dos limites para mim. A gente não estava muito bem com dinheiro, então essas coisas estavam fora de alcance. Eu fui de bicicleta até o cemitério. Eu não sei por que eu fui de bicicleta. Na época eu pensei que dava para usar para fugir rápido se ele tentasse me pegar ou algo do tipo. Eu não sei. Enfim, eu me aproximei dele. Estava lá parado como de costume, e eu disse: "Você consegue me ouvir?" Ele só estava olhando. Não. Sem resposta. "Se você precisa de ajuda, me avise." E então ele pareceu ficar irritado. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, só que eu saí correndo. Eu corri e não olhei para trás até chegar na bicicleta. E quando eu cheguei na bicicleta eu olhei para trás. Ele ainda estava lá parado. Ainda estava na lápide, com um braço esticado na minha direção. Como se ele estivesse me chamando para voltar. Ou que ele estava arrependido ou algo assim. Eu não sei, eu não fiquei lá para descobrir. Eu pedalei o mais rápido possível até chegar em casa. E essa foi a última vez que eu o vi por um bom tempo. Alguns meses passaram e eu comecei a ficar nervoso. Eu evitava ficar sozinho ou sair de noite. Eu estava com medo de ver ele de novo. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia mal. Como se eu não deveria ter aborrecido ele. Eu senti pena dele. Eu não sei, é estranho, mas eu sinto como se nós éramos amigos. Eu ainda sinto que éramos amigos. A primeira vez que eu reencontrei ele foi no ônibus da escola. Eu não precisava mais andar até o ônibus, eu estava no ensino médio. Mas eu sabia que era ele. Ele estava andando, ou dançando na calçada, mas foi só um vislumbre rápido. Ele me viu passar por ele,
e eu sabia que ele sabia que eu estava lá. As aparições ficaram menos e menos frequentes até uma noite. A última noite que eu o vi. Eu tinha 17 anos e minha mãe disse que a gente ia se mudar. O relacionamento estava ficando sério com o namorado dela e a gente ia morar com ele. Nossas caixas estavam sendo empacotadas e a casa estava no mercado. Era por volta de meia-noite, e eu estava sozinho em casa como de costume, desenhando na sala de estar. Eu tinha minhas coisas de desenho na minha frente, e ia para a cidade quando eu vi algo se mexer de canto de olho. Era ele. Mas isso era novidade. Ele estava dentro da minha casa. Minha primeira reação foi gritar. Ele deu um passo para trás, e eu lembro que foi um momento estranho. Eu estava quieto, e ele parecia assustado. Nós olhamos um para o outro por um momento, e eu percebi que não tinha do que ter medo, e voltei a desenhar. Ele andou por um momento e acabou ficando parado atrás de mim. Como se ele quisesse me ver desenhando. Então eu lembro que deixei ele ver. Ele foi para minha frente, e ficou lá parado sem olhar para os meus rascunhos. Ele olhava para mim. Eu não sei por quanto tempo isso durou, mas eu entendi que ele queria que eu desenhasse ele. Então eu desenhei. Eu comecei devagar, mas eventualmente foi normal. Eu só fiquei sentado quieto desenhando esse ser, essa coisa toda fodida que ficou me seguindo por quase 5 anos. E quando eu acabei, eu levantei meu caderno. Ele parecia feliz. Na verdade, ele parecia completamente em êxtase. O sorriso dele parecia maior, e os olhos mais gentis. Tenho certeza que eu sorri também. Ele gostou do desenho. Eu não tenho ideia de quanto tempo a gente ficou assim, mas eventualmente ele se virou e entrou em um quarto. E depois ele sumiu. Para sempre. Minha mãe e eu nos mudamos e seguimos a vida. Agora eu tenho 20 anos e moro sozinho. E eu realmente queria não ter deixado aquele caderno com minha mãe porque provavelmente já era. Eu queria mostrar para vocês aquele desenho, mas não está aqui, então eu fiz um novo para vocês. Aqui está. A imagem dele que está marcada para sempre na minha cabeça. Eu também gostaria de dizer mais. Todo ano desde a mudança, eu volto para aquele cemitério e deixo flores na lápide. Todo ano eu tenho esperado encontrar ele de novo parado lá. E eu pretendo fazer isso até o dia em que eu morrer. Essa é a minha história. Poucas pessoas sabem disso, e muito menos acreditam em mim. Alguma pergunta?